Boa noite. Ou boa noite, porque você já sabe que nós estamos gravando na quarta-feira. E para você que vai ouvir e participar desse estudo no domingo, um bom dia e que Deus lhe abençoe grandemente neste domingo, derramando a sua graça, a sua bênção. E você que vai participar à tarde, que você já tenha tido uma manhã muito abençoada na sua igreja e que já tenha sido alimentado pela palavra de Deus. O importante é que você compartilhe. Hoje estaremos começando estudo sobre o Evangelho de Marcos. Uma curiosidade: o texto de Marcos é um dos menores dos evangelhos sinóticos. Ele tem só 16 capítulos, mas ele é o original. Tanto que você vai perceber que algumas coisas estão restritas a Marcos, que não é compartilhada nem por Mateus e nem por Lucas. E, em alguns lugares, João, né? Mas os três iguais é Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os sinóticos. João entra porque também compartilha algumas coisas muito parecidas. Mas é muito importante você ter em mente que a linguagem do Evangelho de Mateus, de Marcos, é uma linguagem muito mais do contexto. ah, Lucas já vai mais para provas científicas e Mateus fica mais dentro da língua original e dos costumes do povo judeu. Tanto que Mateus começa com a genealogia para dar esta informação. Então é muito importante que você entenda que Marcos é o primeiro livro a ser escrito. Provavelmente ele tenha parentescos com Pedro e Barnabé, né? Os estudiosos têm apontado esta situação, mas a grande fonte de Marcos é Pedro e sua mãe, né? Marcos usa muito sua mãe porque os cultos eram na casa dela. E então ele, através deste trabalho, ele vai coletando informações e depois escreve o Evangelho de Marcos. Então é muito importante que esse estudo que vamos ter, ele traz uma clareza e uma riqueza do texto que vai nos abençoar muito em entendermos o ministério de Jesus. E é por isso que a primeira aula de hoje vai trabalhar sobre o início do ministério de Cristo. Vamos então, agora que temos um pano de fundo, vamos inclinar nossa cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Ó Pai, sabemos que o Teu Espírito precisa estar nos capacitando a transmitir a Tua palavra, mas também precisa estar capacitando aquele que está ouvindo e participando desta lição. Por isso, na tua infinita misericórdia, derrama a tua graça, a tua bênção e dá-nos a tua paz e a tua direção. É isso que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com o nosso pastor Cristiano, que é um dos que não falta, né? Ele sempre está aí. E a minha esposa, quem não conhece, essa é minha eleita há 38 anos de matrimônio e Deus tem nos abençoado com o filho nosso, que é o pastor Cristiano, que é o nosso pastor agora. De vez em quando a gente tenta olhar assim e falar, meu filho, né? Ele é meu filho, mas agora ele está sobre mim como meu pastor, aquele que me orienta espiritualmente, aquele que cuida de mim espiritualmente, né? E isto é algo que nós temos que aprender, como eu aprendi com os meus pais. Quando ele era meu pastor, eu estava debaixo da sua autoridade. Quando eu era o pastor dele, do meu pai e da minha mãe, eles estavam debaixo da minha autoridade.
E eles me ensinaram muito como viver dessa maneira e também ser submisso, não só às autoridades constituídas, mas também estar debaixo da liderança. Muitas vezes as pessoas dizem: eu quero ser pastor porque vou mandar à torta e à direita. Quero dizer o seguinte, que o pastor é aquele que mais exerce a submissão, porque ele é líder maior da igreja. Mas em todos os ministérios que ele participa, ele está debaixo da orientação e da autoridade de um ministro ou um líder que está dirigindo aquele momento do trabalho em comunhão com a igreja. E eles têm que dar o exemplo na participação e tudo mais. Então é muito importante que você entenda que o pastor ele veio não para mandar, ele veio para servir. E se a gente entender isso, a gente vai inverter todas as coisas que a gente pensa sobre o pastor. O texto áureo nosso está em Marcos. Pode ser que eu erre algumas vezes chamando de Mateus, tá? Então, toda vez que por acaso eu falar Mateus, é Marcos. Então, tenha isso em mente. Marcos, capítulo 1. Nós vamos estar atentos a esse texto, mas vamos usar outros versículos de apoio na palavra de Deus. E ele diz assim, o texto áureo: Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para outros povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. E foi para isto que eu vim. Lembre-se de algo muito importante. A pessoa, no tempo de Jesus, só se tornava adulto aos 30 anos. Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos. Né? Hoje nós temos a idade maior, a idade 18 anos, e totalmente civil capaz de tudo aos 21 anos. Mas você pode tornar uma pessoa civilmente capaz com um documento dado pelo juiz para seu filho. E ele, então, vai se tornar totalmente capaz, idôneo para assumir toda a responsabilidade civil, penal, sobre sua vida. Então, é algo muito importante nós temos em mente. Mas Jesus, ao começar o seu ministério, então ele começa o seu ministério de tal forma que ele começa obedecendo. E é isso que é muito importante. Aí você fala, Jesus começa obedecendo? Sim. Jesus começa obedecendo e a primeira coisa que ele vai fazer é ser batizado. Eu não entendi. Isto, Jesus foi batizado. E por que Jesus foi batizado? Então, vou jogar a bola para os participantes desta noite. Então, compartilhe conosco por que Jesus foi batizado. Jesus ele é batizado para cumprir as profecias na palavra de Deus, que assim aconteceria. Ele mesmo diz isso a João Batista. João diz: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Porque também, inclusive, é dito qual tipo de batismo que João fazia. O batismo de João era de arrependimento. João sabia quem era o Cordeiro de Deus e o que era ser o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é aquele que não tem pecado. Um batismo de arrependimento assume que a pessoa tem pecado. E Jesus não tinha, é por isso que João fala: não, mas você não tem pecado. Então você não precisa ser batizado por mim. Mas Jesus o faz, primeiro, para cumprir a Escritura, e segundo, para exemplo aos seus discípulos, dizendo como seriam, qual seria a tradição e o procedimento daqueles que o recebessem como único e suficiente Salvador. Então, são esses dois pontos que eu quero levantar aqui. Obrigado.
Eu quero apenas dizer que, confirmando o que o pastor Cristiano disse na segunda parte da sua palavra, Jesus precisava testemunhar daquilo que estava planejado e que havia sido prometido. Então, o batismo de Jesus foi também um grande testemunho. Então, só frisando isto, Jesus teve que ser batizado porque estava escrito. E ele obedeceu. O batismo, para nós, é uma ordenança. Significa uma ordem. A ponto de, na palavra de Deus, dizer: quem crer e for batizado será salvo. Aí você fala assim: o ladrão na cruz não foi batizado. E como Jesus disse para ele que ele ia estar no céu. Não tem uma contradição aí? Não. O ladrão na cruz, ele obedeceu a única coisa que ele podia fazer. Sabe o que é? Eu sou pecador. Me perdoa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A única coisa que ele podia era se arrepender da sua vida e suplicar a graça de Deus. Se nós temos tempo para ser batizado, a pergunta é: por que não obedece? Se é uma ordem. Então, nós precisamos ter isso em mente. E a minha pergunta agora é: o que o batismo significou na sua vida? Eu não estou pedindo a informação técnica que eu já acabei de dar. Mas o que você sentiu quando você foi batizado? Como eu já estava na adolescência, quando aceitei a Jesus Cristo e fui batizada, eu senti que eu estava claramente cumprindo a ordenança, porque quando você se candidata ao batismo, o pastor da sua igreja te leva para uma classe onde você aprende todas as ações que Jesus fez, o porquê que Jesus me salvou, o porquê que eu preciso me batizar, como eu devo participar da ceia. Então, essa instrução que eu recebi foi como que um divisor de águas na minha vida, porque Jesus já estava no meu coração, já havia me transformado, mas estava sendo marcado por esse momento do batismo. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo aos 8 anos e fui batizado aos 12. Geralmente, quando você é criança, o batismo ele não ocorre poucos dias ou meses depois da sua conversão, porque, em geral, nós, como batistas, observamos para ver se realmente a criança ela tomou aquela decisão e se ela tem a capacidade de compreensão do que é o batismo. Inclusive, eu já vi crianças mais novas sendo batizadas. Se eu não me engano, meu pai batizou o Tiagner, acho que ele tinha 8 anos, se eu não me engano, ou próximo disso. Um jovenzinho ali que era criança. Quando eu fui batizado aos 12, um dos sentimentos que eu tive ali, principalmente porque o sentimento de salvação eu de fato já tinha, isso já era confirmado para mim. Mas o sentimento de grande alegria foi de fazer parte da igreja. Porque só faz parte da igreja aquele que entregou a vida a Jesus Cristo e aquele que cumpre com estas ordenanças, né? Inclusive, é o que nós temos em comum, é um dos pontos que nós temos em comum ali dentro da igreja de Cristo. Então, para mim, foi uma grande alegria, não só de confessar o meu Salvador através do batismo, mas principalmente de agora entender que agora eu fazia parte de fato. Antes, eu era o filho
de alguém que fazia parte da igreja. Né? O filho do meu pai, filho da minha mãe, que eram membros da igreja. A partir daquele momento, eu me tornei membro da igreja. É engraçado que isso me deu um senso de importância, me deu um senso hoje é usada essa palavra está usando de muitas formas, né? Me deu um senso de pertencimento. Eu realmente pertenço ao corpo de Cristo e é tão legal, foi tão legal para mim, porque pensa o seguinte, um adolescente, um pré-adolescente, uma criança de 12 anos, e quando você é batizado, e quando você faz parte do corpo de Cristo, você é igual a um adulto de 90 anos. Então, naquele momento, eu era igual aos meus pais. Eu tinha direito a voto na igreja, eu tinha direito à participação e eu poderia participar dos ministérios. Claro, tinha algumas regras estatutárias ali que alguns ministérios, por exemplo, presidência e tudo mais, você tinha que ser maior de idade. Mas eu poderia participar como qualquer um dos meus irmãos. Então, para mim, foi algo muito simbólico naquele momento. Muito bem. Você está vendo a importância que uma pessoa sente com relação a isso. E qual que é o significado? Esse significado está registrado em em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, verso 4. Porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. A simbologia do batismo é esta. Quando eu sou batizado, eu morro para o mundo, e aí eu sou imerso na água, para viver uma nova vida com Cristo. Este é o significado do batismo para nós. Eu estou dizendo que a minha vida, de agora em diante, é o meu testemunho público para as pessoas que eu vou permitir que Cristo controle todo o meu ser. E se eu fizer isto, e se eu permitir isto, então a bênção do Senhor vai estar sobre mim, e eu estarei dando o primeiro passo na obediência. Por isso eu não consigo muito entender, e eu trabalho muito pesado com as pessoas, quando elas aceitam a Jesus Cristo e postergam o seu batismo. Eles vão adiando, adiando, adiando. Conheci uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo na adolescência e foi batizado, casado, o senhor casado já. E eu perguntei, por que você impediu impediu o seu batismo até essa data? E aí ele disse, pastor, o senhor sabe que criança é levada? Eu falei, sei. O senhor sabe que a gente faz traquinagem? Sei. O senhor sabe que a gente peca muito? Sei. Então eu queria ser maduro para saber quando eu estou pecando. Eu falei, desculpa. Você já sabia que estava pecando lá atrás, como criança. Mas agora tem como evitar. Não, você tinha como evitar antes. Agora você já pegou alguns vícios na sua vida. E você considera que algumas coisas já não são pecado. A sua luta será muito maior porque você terá que ter um discernimento na palavra de Deus para saber que está pecando. Ah, é? É. Outra coisa, a sua vida com Deus já está muito calejada. E você vai ter que raspar todos esses calos para permitir que Deus trabalhe na sua vida. Senão você não vai dar a liberdade ao Espírito Santo. Se você o aceitasse, as coisas iriam entrando naturalmente, porque
você seria instruído na linguagem de um junior, depois de um adolescente, depois de um jovem, depois de um jovem maduro e, finalmente, uma pessoa que se casa e constitui uma família. Agora não. Agora você que já constituiu uma família e já tem o primeiro filho, você é o padrão. Tudo que você viver de errado, você está ensinando para o seu filho. Então, tenha isto em mente. Nós devemos trabalhar com as pessoas, e aqui nós temos a Cíntia, que ela tem trabalhado na nossa igreja com crianças no discipulado. Uma das crianças já foi batizada e agora ela está trabalhando com a segunda criança para ser batizada. Então, está agora no processo, os pais não são da igreja, está no processo dos pais darem o aceite e darem o testemunho de que sua filha mudou o padrão de vida. Porque se os pais não derem o testemunho que ela mudou, se ela continua respondona, se ela continua malcriada, se ela continua não fazendo as coisas, ela não está pronta para ser batizada. Mas se ela mudou, então ela está pronta para ser batizada. Se ela tem todo o discernimento na palavra de Deus, o que é essa nova vida com Cristo, ela está pronta para ser batizada. E é isto, nós só batizamos uma criança consciente. Se ela não é consciente, ela não está pronta para ser batizada, mesmo que o seu bisavô seja crente maduro, o seu avô seja crente maduro, os seus pais sejam crente maduro, toda a família seja crente madura, ela não está pronta para ser batizada. Então é muito importante termos isso em mente, porque nós vamos participar de uma nova família. E uma nova família, eu quero dizer que ela é medida pelo elo mais fraco. Aí você fala, então a gente não deveria aceitar a criança, porque ela é sempre o elo mais fraco. Quem disse isso? Nós estamos falando espiritualmente. E tem muitas crianças que dão 10-0 em muitos adultos, pelo tamanho da fé. Eu nunca me esqueço de um episódio que uma igreja estava tendo naquela região uma estiagem muito grande, mas muito grande mesmo. E estava tudo deserto. Eles tinham lançado a semente e não podiam plantar porque não chovia, não nascia absolutamente nada, a semente não germinava. E o pastor disse, Deus é o dono da chuva. E convocou toda a igreja para orar. E então a igreja ficou repleta porque era um assunto dominante. Todo mundo precisava da chuva. E aí o pastor chegou e disse, muito bem, eu quero que só fique dentro do templo os irmãos que com fé sabem que assim que nós pedirmos vai chover. E trouxeram o seu guarda-chuva. A igreja se esvaziou e ficou uma menininha. E então o pastor com a menininha oraram e o céu abriu a chuva. E todo mundo ficou molhado do lado de fora da igreja. Será que a gente crê naquilo que a gente está pedindo? Agora nós somos parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai. E ele diz, você não tem pedido nada até agora. Peça que você vai receber. Então é muito importante que, ao fazermos parte da família de Deus, não é só da igreja, é da família de Deus. E é interessante que você vai descobrir isto no mundo todo. Você sai do seu país, vai para um outro país, você vai ser recebido naquela igreja como irmão em Cristo. Né? E isso é algo muito importante, você ter esta família estendida por tudo quanto é lugar. Né? Então é muito importante você ter isso em mente. Agora, uma outra coisa que
nos dias de hoje a gente tem que estar muito atento. E a pergunta próxima que eu quero fazer, como que você tem discernimento se uma pessoa está pregando com ostentação? Eu creio que quando ela está se expressando como se ela tivesse o poder e não que Deus a capacitasse para exercer aquela função. Uhum. Você vê muito uma autoexaltação, né? Então, uma coisa é você compartilhar das bênçãos que Deus fez na sua vida. E isso é um testemunho, inclusive para inspirar e trazer alegria às pessoas. Agora, outra coisa é você compartilhar ao que Deus faz na sua vida porque você é algo, porque você fez algo, porque você é assim, e assim por diante. E também são aquelas pessoas que pregam esperando serem reconhecidas. Estava antes da aula conversando com o pastor Solovico Marnius. Paulo enfrentou algo parecido. Quando você abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, Paulo está preso ali. Entende-se que é aquela prisão de Atos 28. E ele diz: olha, existem pessoas que estão pregando o evangelho com pensamentos egoístas a fim de me prejudicarem ou de me fazerem mal. Então tinha gente pregando o evangelho, pregando a salvação para tentar, de alguma forma, prejudicar Paulo, né? E aí Uhum. Paulo ainda fala, mas o que isso importa? O importante é que Cristo está sendo pregado. Então, até há 2000 anos atrás, tinha já gente pregando para ostentar, né? Que era, eu gosto da expressão, alguém vai elogiar, já elogia de uma forma totalmente errada. Este é um grande servo de Deus. Olha, se é servo, não tem como ser grande, porque é servo. Nenhum servo é grande. Grande é o Senhor do servo. Uhum. Você pensa ali em todos, vamos pensar aí no imperador do Brasil, nos imperadores do Brasil, né, os reis ali, ninguém conhece os criados deles, todo mundo conhecia os senhores ali, né? Então, isso já não é coerente, né? Então, são algumas das formas que a gente vê que podem ser uma ostentação dos pregadores. Jesus trabalha com esta figura dizendo o seguinte: havia uma pessoa que foi no templo e lá no templo ele batia a mão no peito e dizia: Senhor, eu te dou graças porque não sou como os demais. Jejuo 2 vezes, dou esmolas, faço isso, 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 isso. E um outro, lá no fundo do templo, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus faz uma pergunta àqueles que estavam ouvindo: quem é que saiu do templo justificado? Ostentar é exatamente fazer alguma coisa que você já deveria fazer, mas você acha que você merece reconhecimento, fama e tudo mais. Jesus estava outra vez no templo agora. Ele estava no templo com seus discípulos. E havia vários gasofiláceos dentro do templo. E o gasofilácio era de bronze e não havia papel moeda, havia moeda. E as pessoas abriam as suas bolsas e iam despejando moeda dentro do gasofilácio. Só que o gasofilácio tinha curvas, né?
E aí a moeda ia fazendo plum, caía lá dentro. Imagina que aqueles que deitavam muito sempre iam para aquele gasofilácio que ficava perto do sacerdote. E o sacerdote ia olhando à medida que ia caindo as moedas. Este é bom dizimista, né? E lá no fundo do templo tinha um gasofilácio. E uma mulher foi lá naquele fundo e jogou uma moeda. E essa moeda acho que quase que não fez barulho. E Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: ela deu mais do que todos. Eu acho que os discípulos, num primeiro momento, disseram: Jesus não sabe fazer conta. Como assim ela deu mais do que todos? Ela deu uma moeda leve, não fez quase barulho. Os outros estão deitando moedas pesadas de grande valor e Jesus diz que ela deu mais. E Jesus então responde: ela deu tudo o que tinha e eles estão dando o que sobra. E aí a gente tem que fazer esta pergunta: será que eu que agora estou transmitindo o recado de Deus, tenho uma consciência que, ao transmitir esse recado de Deus, é a palavra de Deus que fala através de mim? E como diz o pastor Cristiano, se eu for usar algum exemplo da minha vida pessoal, isso é testemunho. A glória já tenho que ter dado ao meu Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente. E isso está escrito em Marcos 1,7. Leia para mim, por favor. Versículo 7. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Está passando uma série agora de Jesus. E eu vi um dos episódios, não estou acompanhando, eu vi um dos episódios, e nesse episódio, os discípulos de João disseram: olha, Jesus está arrastando uma multidão mais do que você. Eles esperavam que João Batista desse uma resposta diferente. Mas João Batista dá uma resposta que deixa eles para baixo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu sou precursor. Eu não sou o Messias. Eu vim antes do Messias para preparar o caminho para ele. Então é muito importante que você tenha isto em mente. E aí ele vai dizer no versículo 8: eu os batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Isto é algo muito importante que nós precisamos ter na nossa mente. O batismo de Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Por isso eu quero abrir uma janela aqui, e vou abrir essa janela e depois eu fecho a janela, tá certo? Muitas pessoas estão procurando crentes, membros de nossa igreja, perguntando o seguinte: você já recebeu a segunda bênção? Como se a segunda bênção fosse algo especial, que é o recebimento do Espírito Santo. Isso é uma confusão, porque para eles só se recebe o Espírito Santo quando você fala em línguas, que é uma glossolalia. Algumas coisas, para mim, nunca fizeram sentido. Deus se relaciona com a humanidade que ele mesmo confundiu os idiomas, e esses idiomas são milhares de coisas diferentes no mundo inteiro.
Além das línguas oficiais, ou segunda língua, ou terceira língua, que alguns países têm até 3 idiomas oficiais, existe também a linguagem de regiões, linguagem de tribos. E esta linguagem ah, é completamente diferente. E aí, a glossolalia são poucas palavras que são repetidas exaustivamente em cultos, como se isto fosse algo que selasse o batismo do Espírito Santo. Quero dizer que ninguém é salvo sem ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é Deus. Ele não precisa refazer a sua obra com um segundo batismo. Ele é perfeito. E o batismo é perfeito. Então, nós temos que ter em mente que esta interpretação da palavra de Deus é baseada em 2 fatos, que são os discípulos de João e que são a Cornélio e sua família. Esses 2 únicos textos falam sobre glossolalia. E é interessante que quando perguntam para os apóstolos de Jesus, quando foi que vocês receberam o Espírito Santo, eles dizem como seu testemunho, quando nós cremos. Então, não é possível a obra de Deus ser feita sem o Espírito Santo na sua vida. E ele é Deus, ele não tem que refazer a obra. Por isso eu fecho a janela agora, só para que haja esse entendimento e termos essa compreensão. Então, hoje nós estamos trabalhando que para que Jesus iniciasse o seu ministério, ele teve que ser batizado por uma ordem que estava escrito nas Escrituras que todos tinham acesso. E o Messias seria batizado. E porque ele assim foi determinado, ele cumpriu esta ordem. Eu quero trabalhar com vocês agora sobre as particularidades do Evangelho do Reino. A primeira está em Marcos, no capítulo 1, como eu disse, os versículos de 14 até o 20. Alguém leia, por favor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Até que versículo, pastor? Até o 20. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Algumas coisas eu quero trabalhar com você. Primeiro, Jesus não chamou ninguém desocupado. Sim. Todo mundo que Jesus chamou, essa pessoa estava ocupada fazendo alguma coisa. E quando Jesus chama essas pessoas priorizam o chamado de Cristo. Vou repetir, porque parece que não ficou na sua cabeça.
todas as pessoas que Jesus chama são pessoas ocupadas. E todas as pessoas que são chamadas por Jesus, elas priorizam a chamada. Elas deixam o que estão fazendo e começam a seguir a Cristo. Nós precisamos estabelecer e tirar lições disso. Eu tenho sido chamado, você tem sido chamado para ministérios especiais. Estes ministérios especiais, eles devem ocupar a nossa mente, mas devem ocupar muito mais o nosso coração. Estávamos trabalhando e falando sobre o Lar Batista de Criança, e é uma coisa interessante. Nós temos lá 285 funcionários. Na sua quase totalidade, as pessoas que estão ali não estão para ganhar dinheiro. Porque mesmo que a gente pague o que é justo, elas poderiam estar sendo remuneradas mais em outro serviço. Mas elas não trabalhariam com uma situação que gera tanto prazer, que é ver aquelas crianças crescerem em suas mãos e elas progredirem na vida. O lar já tem 82, 83 anos, alguma coisa assim, 80 anos. Eu não tenho certeza da idade do lar. Mas a sua história, que é mais de 80, ela tem sido escrita na vida de pessoas, transformando famílias, pessoas, de uma maneira incrível. Conheci uma mulher que disse: pastor, eu vim aqui especialmente para agradecer ao Senhor como presidente do lar. Naquela ocasião eu era presidente. Isto em 2012, que foi o período que eu estava na presidência. E ela disse o seguinte: eu fui criada pelo Lar Batista. E eu abri a porta para os meus 8 irmãos serem criados pelo Lar Batista. Todos nós estamos formados com o ensino superior. Alguns de nós têm 2 ou 3 faculdades. Todos nós, hoje, entendemos que devemos usar a nossa vida para o bem da sociedade, como a sociedade usou como Lar Batista para nos criar. Nós somos obra de um sustento pelo governo. E isto nos abençoou grandemente. O pastor Cristiano colocou aqui que 81 anos. Então, é muito importante que você tenha em mente que nós estamos trabalhando com joias preciosas. Há um filme que tem o nome Ao Mestre com Carinho. É um filme muito bonito e ele chega e recebe pedras. E ele trabalha lapidando pedras. E ao terminar o seu período com os alunos, ele torna joias preciosas. É isso que nós fazemos há 81 anos. Eu estava olhando os documentos do lar recentemente. Eu já estou servindo o lar desde 2010. Eu estou na diretoria, o maior período desse tempo, tendo o privilégio de servir diretamente na administração.
E são tantas decisões e tantas coisas que nós temos que tomar que a gente fica surpreso como Deus está nos dando o privilégio de servir e ajudar tantas pessoas. São mais de 1.500 crianças que estão debaixo da nossa orientação. Só hoje autorizamos a fazer parte de uma sondagem de mais uma casa. Se ela entrar, ela será a nossa 24ª unidade. Isto é uma grande responsabilidade. Mas o Senhor da obra está indo à frente. Nós vemos obstáculos e o Senhor remove esses obstáculos. Nós vemos dificuldades e Deus aponta soluções para essas dificuldades levantadas. Ele está no controle e a obra está sendo feita todo esse período para glorificar o seu nome. E é isso que é o chamado que ele está fazendo agora com essas pessoas. Ele diz, você não vai mais usar o seu tempo para sair de madrugada para o mar e pescar peixe para alimentar a comunidade. De agora em diante você vai trabalhar comigo e vai ser pescador de homens. É muito importante a gente ter em mente que o que Deus está pedindo para nós participarmos é algo que vai mexer grandemente. Veja o texto de 1 Coríntios 2:9. Leia para mim. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nos chama como menina dos seus olhos. Propriedade peculiar. Então é muito importante nós termos em mente que Deus está querendo derramar a sua graça, que é a sua presença constante em nossa vida. E por isso em Atos 3:19 ele vai dizer, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Certa vez uma pessoa me fez uma pergunta, o senhor peca? Sim. Peca muito? Muito. O senhor não tem vergonha de pecar muito e ser pastor? Eu teria vergonha de dizer para você que eu não peco. Por que o senhor teria vergonha de dizer que eu não peco? É que eu estou chamando Deus de mentiroso. Porque ele diz, quem diz que não peca chama Deus de mentiroso. Você quer estar em que situação? Eu também peco, tá, pastor? E você peca muito? Eu peco muito também. E o que você faz com seus pecados? Como eu comecei fazendo uma pergunta, então responde o senhor. Eu, toda vez que peco, o Espírito Santo vem e trabalha na minha vida. E ele diz, Salovi, você pecou. E ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu tenho que me arrepender, confessar esse pecado e suplicar o perdão do meu pecado. Pastor, então o senhor faz igualzinho a mim. Eu falei, depois que eu dou a resposta é fácil de falar que eu faço igualzinho a você, né? Mas ótimo que você faz igualzinho, que eu faço igualzinho a você. Então você sabe o que você precisa fazer com cada pecado. Espera aí, pastor, é com cada pecado? É com cada pecado. Você não pode chegar à noite e falar, Senhor, perdoa as multidões de pecados que eu cometi nesse dia. Não tem valor nenhum. Por quê? O pecado só será perdoado, só será cancelado se houver um arrependimento. Você nem confessou qual foi o pecado, você falou a multidão do pecado, então você nem sabe qual é o pecado, você está pedindo perdão. Se você peca no varejo, pede perdão no varejo.
pede perdão um a um dos pecados que você cometeu, um a um. E assim, arrependido, Deus vai te perdoar e vai te purificar. Então é muito importante que você trabalhe dessa forma. Ainda é necessário, como diz no Salmo 100, reconheçam, versículo 3, Salmo 100, verso 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, somos dele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Temos que ter total dependência em tudo. Há um livro escrito, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É uma pessoa que constantemente está perguntando para Deus como ele deve caminhar, como ele deve pensar, como ele deve falar, como ele deve agir. Uma pessoa que faz desta maneira, ele se torna o embaixador de Cristo aqui na terra. Através das suas ações, ele vai estar trabalhando de tal forma que o nome de Deus será glorificado através das suas ações. Por isso que, na ostentação, você tem que fazer uma pergunta. Quando você termina de falar sobre a mensagem de Deus, quem é exaltado? Se é Deus, você pregou certo. Se é você, desculpa, a mensagem você usou ostentação. Você viu como aquele pastor, esse é o cara, esse é bom. Desculpa, ele esqueceu de pregar a palavra. Então tome cuidado que você puxa para si. Eu tenho dificuldade em estar elogiando pessoas trabalhando na obra de Deus, porque quem elogia é o próprio Deus, e não gosto de receber elogios pelo que eu faço na obra de Deus. Então é muito importante que você tenha isso em mente. E se você tiver isso em mente, você vai poder trabalhar na sua vida glorificando a Deus em tudo. Pois não, pastor Cristiano? Eu quero dar uma dica do que eu tenho feito para elogiar as pessoas na obra de Deus, porque toda honra e glória vai ao Senhor. Então, uma das coisas que eu tenho dito é: eu louvo a Deus pelo que ele tem feito na sua vida e através da sua vida, o que ele faz em você e através de você, porque isso é a nossa exaltação ao Senhor e também já é um elogio já com característica de ensino, justamente para a pessoa entender que Deus está agindo através dela, né? Então, geralmente, quando vai ouvir um elogio da minha parte, se não for aí, geralmente só um bolo que você faz ali, alguma coisinha gostosa, aí você vai ouvir, olha, tá uma delícia, né? Mas, apesar de que, também é honra e glória ao Senhor, né? Mas, quando a gente está falando diretamente de ações do Senhor na vida das pessoas, eu costumo trazer assim, o elogio dessa forma. Veja o que as pessoas diziam quando Jesus acabava de ministrar. Isso está no versículo 22 do capítulo 1. Pode ler, por favor. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O que Jesus falava? Ele falava e mostrava a fonte. E quando você fala e mostra a fonte e vive sobre o que você fala, você tem autoridade. Quando você fala sobre uma fonte e fala como se essa fonte fosse histórica e você não vive, então você não tem autoridade.
E Jesus está sendo o grande diferencial, porque ele demonstra essas ações glorificando a Deus. O ministério de Jesus se inicia demonstrando que ele veio para trazer libertação. E a libertação em todos os aspectos. Veja Marcos, capítulo 1, verso 30, por favor, 30 e 31. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus sabe de uma situação, ele está ali e ele age libertando aquela mulher da febre. Interessante, ela se sente curada e ela continua fazendo o que ela gosta de fazer, servir. Ela não chega, eu acho que não tinha isso naquele tempo, mas ela não chega e fala assim, agora que eu estou me sentindo melhor, eu vou lá na esquina tomar um sorvete. Ela não pensa em usar qualquer outra coisa ou fazer qualquer outra coisa. Eu vou voltar a fazer aquele bordado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela serve as pessoas. Algumas vezes eu me sinto impossibilitado de servir, e eu estou nesta fase. Hoje eu estava conversando com eu não sei, a profissional da área da acupuntura. E eu disse para ela que a dor está sendo tão constante, mas não tão intensa, mas tão constante, que eu tenho sentido uma forte dor de cabeça o dia inteiro. E aí ela está dizendo, são os seus músculos que estão tensionados o tempo todo por causa da dor, e isso está refletindo na sua cabeça. Então, é necessário o senhor tentar parar um pouco. Eu falei, é um bocado difícil parar um pouco, né? É difícil parar um pouco. Por menos coisas que eu esteja fazendo, não dá para ficar sem fazer. Então, é muito importante que você tenha em mente, e eu gostaria muito que o Senhor trabalhasse de tal forma que a dor sumiu, como se fosse tomar Doril, e a dor sumiu, para que eu pudesse fazer tantas coisas que estão para eu fazer. Tantas coisas. E seria muito prazeroso fazer estas coisas. Mas Jesus também veio libertar-nos de todo tipo de males, inclusive emocionais. Isso está no versículo 32 a 34. Leia, por favor. Marcos 1, 32 a 34. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, Jesus, que veio para libertar a todos, ele não veio só libertar espiritualmente. Já me perguntaram, pastor, por que vocês não divulgam, como as outras igrejas, curas e libertações? Eu gostaria de convidar você para participar do nosso culto de quinta-feira. O que tem de agradecimento das libertações e das curas é algo surpreendente. Feche o seu microfone, mãe Milce. Então, é muito importante que você tenha em mente que isso acontece. Mas eu não quero estar participando de uma igreja que bota lá na frente, cura-se.
Mas eu gostaria que tivesse uma faixa na frente da igreja escrito: aqui se prega a salvação. Porque se a pessoa foi salva por Jesus Cristo, ela alcançou a vitória. Participei de um culto de gratidão a Deus semana passada, de um homem com 87 anos, que fez a diferença na sua família e fez a diferença na vida de muitas pessoas. Mas sabe qual é a parte gostosa? É que a sua família tinha certeza de quem ele era e o que ele era. Ele era servo de Deus e servia com alegria ao seu Deus. Na sua família direta e na sua família indireta. Ele tinha prazer em encher o seu carro e levar as pessoas para a igreja. Ele tinha prazer em distribuir a palavra de Deus a todos os lugares. Então é muito importante você saber que Deus te curou e Deus te deu a salvação e que Deus te deu libertação para você servir mais a Deus. Então é muito importante que nós tenhamos o olhar de Cristo. E o olhar de Cristo está registrado no versículo 44 e 45, terminando esse texto da lição 1. Olhe, e não conte isso a ninguém, mas vá e mostre-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Jesus tinha um ministério e tinha uma missão a ser realizada. Por isso que Jesus não queria que fosse estar sendo divulgado todas as suas ações de libertações provisórias. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro. Alguém conhece Lázaro de 2000 anos atrás aqui, andando por São Paulo? Lázaro só morreu 2 vezes. Morreu a primeira vez antes de ressuscitar e depois morreu e Jesus não ressuscitou ele de novo. A nossa vida é finita, mas ele veio para nos dar uma vida eterna. E quando nós recebemos essa vida eterna, vamos viver com ele para sempre nos céus. Então, o meu desejo é que você entenda que precisamos ter um olhar de compaixão para todas as pessoas. Jesus olha para a cidade e vê como se fossem campos prontos para serem ceifados. E ele está fazendo uma pergunta para todos nós: a quem eu vou enviar? Se nós entendermos isso, nós vamos dizer ao nosso Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E vamos usar a nossa vida para iniciar ou dar continuidade ao ministério que o Senhor já nos confiou. Eu espero que essa primeira lição tenha mostrado como o nosso Mestre, nosso Senhor, agiu com a sua vida. E que nós possamos também agir assim com as nossas vidas para glorificar o nosso Deus. Amém? Amém. Como a gente disse, então, pastor Salavi, eu louvo a Deus pela sua vida, por esta aula, por Deus estar usando as palavras do irmão para nos abençoar. Queridos, essa é a primeira aula do nosso novo trimestre. Se você perdeu alguma aula do livro de Êxodo, nós temos uma playlist que ficou aqui no nosso canal do YouTube. Se você vai ali na aba, tem uma aba aqui em cima, né, de vídeos, início, e do lado direito vai ter ali playlist. Quando você clica lá, você tem várias playlists criadas com sugestões. Então, tem várias, tem uma sobre Mateus, tem uma sobre Isaías,
e tem também o nosso último trimestre sobre o livro de Êxodo, tá? Então, você pode acessar lá. Você está acompanhando agora às 9 horas da manhã? Se você acompanhou aqui no online, uma bênção ter você aqui conosco, mas você também está perdendo uma oportunidade. Além de você aprender ali presencialmente, lá na nossa igreja, você logo depois que acaba, você pode desfrutar do café da comunhão. Café da manhã junto ali, que nós temos bem servido, muito caprichado, e a gente quer que você esteja ali conosco, tendo este momento de comunhão e de adoração. Se você está assistindo aqui às 9 da manhã, ainda dá tempo de você correr ali para a igreja para nós celebrarmos juntos, porque esse domingo agora é celebração de Páscoa, e nós teremos um culto temático agora pela manhã, louvando ao Senhor pela Páscoa de Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, agradeço a presença das irmãs que estão conosco neste momento também, que Deus continue abençoando a vida de vocês também, queridos. Um grande abraço e até logo. Obrigada, pastor Salovi, muitos ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Obrigada, Cíntia, pela sua presença, pastor Cristiano, prazer estarmos juntos. Fiquem com Deus.